Foram anunciados os Planos Safra, o Programa de Financiamento Agrícola, né? As cifras bateram recorde. O que os valores destinados aos grandes latifundiários de um lado e aos pequenos produtores do outro dizem sobre os planos do governo? Terça-feira, dia 27, saiu o Plano Safra, né? Vamos pegar essa manchete aqui do Poder 360. Lula anuncia Plano Safra de, olha ali o valor, 364,22 bilhões. O novo pacote é um aceno ao agronegócio e supera o de 340 bilhões que foi aí do Bolsonaro, né? E daí no texto eles dizem ali, ó, o tamanho do novo plano, que será o primeiro novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um aceno aos ruralistas, setor que não é tão simpático ao presidente e andou de mãos dadas com Jair Bolsonaro no último governo. Tanto andou de mãos dadas que eu acho que vale a pena lembrar disso, que mais lá no começo do ano, na AgriShow, que é o maior evento do agronegócio na América Latina, eles desconvidaram o ministro do Lula para convidar o Bolsonaro, sendo que já estávamos no governo Lula, né? Então, acho que dizer que é um setor que anda de mãos dadas com o bolsonarismo não é exagero. Daí, hoje, né, se você estiver assistindo aqui ao vivo, quarta-feira, dia 28 de junho, saiu aí um segundo Plano Safra, o Plano Safra da Agricultura Familiar. Daí vamos pegar aqui uma manchete do Brasil 247, ó. Lula retoma o Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, esse retomar é porque esse Plano Safra da Agricultura Familiar ele esteve parado por 4 anos, né? Durante o governo Bolsonaro não houve. Daí ali, aspas do Lula, né? Brasil ganha com o crescimento de todos. Na linha fina, a gente vê o quanto de dinheiro que vai ser destinado, 71,6 bilhões ao crédito rural, o volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e maior da série histórica. Então, é o maior plano safra da agricultura familiar até agora. Daí que eu não consigo deixar de fazer a comparação aqui, deputada, de que a gente tem 364 bilhões para o agronegócio e 71 para a agricultura familiar. Você pode ali olhar essa situação aí como um copo meio cheio, digamos assim, dizer, olha, está retomando o Plano Safra da Agricultura Familiar, que tinha sido interrompido, é o maior valor até agora, mas dá para olhar o copo meio vazio e pensar, estilo, cara, é um valor muito menor do que é o que é destinado ao agronegócio, sendo que vamos lá, os grandes latifundiários estão envolvidos aí com desmatamento, com queimada, com ataques aos povos indígenas, tudo isso com concentração de renda para vender grão para o exterior, enquanto a agricultura familiar é que faz uma produção mais ecológica e que, de fato, coloca alimento na mesa do brasileiro. Não estão invertidos esses valores? Eu vou só trazer os fatos e deixo a deputada Fernanda Melchiona aqui falar o que ela pensa aqui. Não, eu concordo totalmente, viu, Sofia? Eu acho assim, uma coisa é a comparação com o Bolsonaro, né? Não tem comparação. No governo Lula não tem comparação com o Bolsonaro, né? Ainda bem que nós conseguimos a maior vitória democrática desde 1985, foi a eleição do Lula, porque senão nós estaríamos numa situação política, econômica, social muito pior, né? Talvez no fechamento das liberdades democráticas e tal. Bom, vai comparar com o Bolsonaro não deu nada para a agricultura familiar, né? Cancelou a reforma agrária, a INCRA não funcionou, botou, né, para cuidar do INCRA, cuidar, entre aspas, um ruralista que era inimigo, não teve nada de reforma agrária, etc. E, claro, quando retoma o governo Lula, evidentemente, é preciso que determinadas medidas sejam tomadas, inclusive a retomada, né, do Plano Safra para os pequenos agricultores. Agora, o que a gente vê aqui é, de novo, uma lógica de tentar manter a conciliação de classes, que é governar e manter o Plano Safra nos valores muito superiores para os grandes, os que ganharam com essa economia voltada para os interesses do agronegócio, os desmatadores que plantaram e venderam para fora com dólar nas alturas e ganharam dinheiro, enquanto o povo sofria as consequências da fome no Brasil. A gente sabe que a agricultura familiar é responsável por maior geração de empregos e a maior parte dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. A gente sabe que os agricultores familiares sofreram tanto no último período do governo Bolsonaro que chega a ser desesperador. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a maior parte do bolo, de novo, vai para os grandes, né? E não para os pequenos, né? A gente tem aqui 364
para os grandes e médios, né, mas sobretudo os grandes do agronegócio, e 77,7% para os pequenos. E eu nem vou entrar na lógica política, porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro, ou a grande parte do agronegócio, são né, os que tiveram com o Bolsonaro no último período, é a bancada ruralista junto com a extrema-direita que está fazendo uma CPI para criminalizar o MST aqui na Câmara dos Deputados, que tem tido um enfrentamento aguerrido da Sâmia Bonfim, da Thalíria Petroni, mas que é cotidiano, é diário o ataque ao MST, a tentativa de sempre silenciar os movimentos sociais populares, e esses caras que vão ganhar uma parte do bolo, né? Uma parte deles, e bem o que tu falou, do AgroShow lá foi uma vergonha, o Bolsonaro foi convidado e o Lula não foi convidado, é um negócio assim escandaloso. Boa parte dos que foram presos ou que estão sendo investigados pelo financiamento, preso não, pelo financiamento, tem gente do agro nessas investigações lá no Supremo Tribunal Federal, além do desmatamento e tudo que tu disseste, sabe? Então, qual é a lógica? Primeiro que dos pequenos a gente tem muitas demandas. Eu tive em São Gabriel recentemente com os companheiros, né, do movimento social, do MST, dos pequenos agricultores, conheço muita gente do movimento social no Rio Grande do Sul e no Brasil, sei o que a estiagem causou para os pequenos agricultores e tem uma demanda, tem demandas históricas, represadas pelo governo Bolsonaro, mas uma boa medida não seria só ampliar os valores e reduzir a taxa de juros, mas inclusive anistiar dívidas do passado para desendividar esse trabalhador, esse pequeno agricultor rural que se ralou com as estiagens, com as intempéries, com o aquecimento global, que é fruto do capitalismo dos grandes desmatadores, mas são os pequenos que pagam, que ficam com a fatia menor. E do ponto de vista político, a gente vê de novo uma tentativa, Sofia, que é expresso pela própria Frente Ampla, que elegeu o Lula, né? Que é uma tentativa de conciliação de classes. Eu não quero fazer a crítica, porque talvez nem não se tivesse vencido a eleição, se assim não fosse, porque foi uma eleição apertada, num país que tem peso do presidencialismo e tudo que a gente sabe, o Bolsonaro usou todo o aparato para tentar vencer as eleições, PRF autuando ônibus, benefícios eleitorais só no ano da eleição, que depois ele ia cortar, a gente sabe que ele tentou de todas as maneiras ganhar a eleição e perdeu por uma margem ainda pequena, mas foi uma grande vitória, a vitória eleitoral do Lula. Agora, nessa questão da conciliação de classes, não tem, né, uma vela para dois senhores, né? Quando tem a burguesia, os interesses burgueses no interior do seio do governo, é evidente que os interesses burgueses também predominam, como a gente viu no caso do arcabouço fiscal, uma lógica de manter, né, os interesses, os recursos públicos voltados para os interesses do sistema financeiro, enquanto vai custar caro para a saúde, educação, segurança, assistência social, políticas antimachistas, antirracistas, anti-LGBTfóbicas, que são tão importantes ao país, né? Que são tão necessárias para enfrentar o caos que o bolsonarismo criou. Então, nós, né, e eu sou do movimento esquerda socialista, sou desta linha política dentro do PSOL, né, que fundou o PSOL lá atrás, e nós fazemos esse debate. Claro que nós fizemos campanha para o Lula com garra para derrotar o bolsonarismo e nós sabemos a importância da unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, inclusive agora, porque eles vão tentar seguir atacando, enfraquecendo o governo, e a gente faz toda a unidade de ação para defender o governo frente às ameaças fascistas. Mas, por outro lado, a gente precisa de uma independência política dos trabalhadores, da juventude, né, das bandeiras históricas da classe trabalhadora para manter firme a ideia, né, de que a maioria controle a política e a economia. Não pode ser que a 12ª economia do mundo siga sendo um paraíso para o sistema financeiro e para os que ganharam na pandemia, como os grandes planos de saúde privado, hospitais privados, banqueiros e o agro. É preciso ter uma mudança estrutural, inclusive, para enfrentar as causas que geram, né, o bolsonarismo, porque não é só a reação conservadora, embora ela exista. Existe uma reação conservadora aos avanços da luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, existe as viúvas da ditadura civil-militar, existe um pensamento fundamentalista no núcleo bolsonarista, existe. Mas existe um vazio gerado pela crise da democracia liberal, da democracia burguesa, num capitalismo que está em crise, numa crise multifacetada, social, econômica, ambiental, e a gente precisa, inclusive,
para enfrentar essa crise política e de representação, ter uma esquerda antissistema, que precisa ser fomentada, que precisa se potencializar. Nós não somos donos da verdade, né, mas no sentido de que a gente precisa construir com mais força um programa anticapitalista, né, independente do Brasil. Eu acredito nessa luta e eu acho que essa luta ainda é mais atual, né? A Rosa Luxemburgo falava em socialismo barbárie, né? Eu acho que a gente tem que falar em socialismo ou fim da humanidade, porque o aquecimento global é um risco real, né? Um risco real de enfim, desmontar a humanidade tal qual nos conhecemos hoje, e a gente sabe que é fruto dessa lógica do capitalista, desse padrão desenfreado. Então, eu acho que essa demonstração do que tu trouxeste do Plano Safra é justamente a demonstração da política de conciliação de classes, e eu acho que está invertido, sim. Concordo contigo, para mim devia ser tudo para os pequenos, viu? Já sou tudo personal, e tinha que dar uma taxadinha nos grandes, né? Mas está invertido. Só que o problema de estar invertido é que, claro, que bom que voltou, mas se reproduzem problemas que os pequenos estão vivendo e a própria necessidade de fomentar a agricultura familiar para matar a fome do povo brasileiro, mas o problema político dessa conciliação é aqui na frente. É o desfecho que vai ter a CPI do MST, é que tipo de tributação nós vamos ter no Brasil, se vai ter uma política para taxar as grandes fortunas que está na Constituição, ou se vai ficar na gaveta a vida inteira e nós vamos ficar com essa lógica de um orçamento que só atende os interesses dos ricos. Isso é tão importante para a vida das pessoas, né? Para poder ter um salário digno, para poder atualizar a tabela do imposto de renda, para poder cumprir as promessas tão importantes do Lula na campanha, mas também é importante para derrotar a extrema-direita, sabe? Socialmente, porque ela ainda segue à espreita no Brasil e no mundo, né? Como um elemento mórbido nessa crise da democracia liberal, onde o velho ainda não morreu, o novo ainda não nasceu e os elementos mórbidos aparecem, como diria o Gramsci. Gente, é muito bom ouvir a Fernanda falar que a gente sai de Plano Safra e chega em Rosa Luxemburgo e Gramsci.